Orações daqueles que têm orado por mim, e louvado seja o nome do Senhor, amém? Quero dizer que Deus é bom, e estamos a falar do Espírito Santo. Renovação do Espírito Santo é o tema que nós estamos a transmitir durante este mês, amém? E é importante quando se fala do Espírito Santo. Nós estávamos aqui a louvar, e um dos louvores que estávamos aqui: necessito mais de ti. Realmente nós todos precisamos mais do nosso Deus. E quando nós dizemos que precisamos mais de ti, uma das coisas que nós precisamos é nós termos o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, eu quero dizer que Ele é um amigo. Ele é um amigo. Se é alguém que nós possamos confiar ou acreditar, com certeza, mesmo até, vou usar aqui uma expressão, até a dormir, é o Espírito Santo, porque Ele vai te dizer coisas boas, Ele vai te dizer coisas certas, Ele vai te dizer aquilo que é melhor para que possa te ajudar a fazer as coisas. Já sem demora, vou pedir que abrem, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo 15, diz assim: E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Versículo 16. E lembrei-me do dito do Senhor, me lembrei do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão, Pai, que eu possa diminuir, tu possas crescer, e que o Espírito Santo de Deus possa, Pai, nos ajudar a entender, a compreender a tua palavra e a tua vontade. Pai, eu te agradeço, te peço todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, por favor, para os irmãos entenderem o contexto dessa passagem que eu acabei de ler. Temos que recuar no capítulo 10. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Estamos a falar de Cornélio. Nós sabemos que Cornélio era, diz a Bíblia no capítulo 10, versículo 1, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, cinturão da corte chamada italiana. Este homem, como diz a Bíblia, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus, era um homem certamente que agradava o coração de Deus, era um homem que, olhando para a Bíblia, certamente Deus se agradava daquilo que ele fazia, ele dava esmola, ele orava, era certamente homem piedoso. E quando Deus olha para esses homens, quando Deus vê esses homens, certamente que fazem a sua vontade, agrada o coração de Deus. Assim como Jó era um homem que se desviava do mal, Jó era um homem que fazia a vontade de Deus, era reto, era sincero e confiava em Deus. Mas olhando para essa passagem, nós estamos a falar do Espírito Santo, renovação do batismo do Espírito Santo. Nós podemos ver nessa passagem, nós vamos meditar, vamos ver que o contexto dessa passagem começa neste capítulo 10. Então havia este homem que Deus certamente se agradava dele, mas faltava algo nela. Faltava algo nela, assim como eu disse no princípio, se nós queremos mais de Deus, certamente podemos ter. E nós louvamos, necessitamos mais de ti. Acredito que todos nós necessitamos ou precisamos mais de Deus. E uma das coisas que pode fazer toda a diferença na nossa vida é quando nós somos batizados no Espírito Santo ou quando nós somos cheios do poder de Deus. Então havia este homem que fazia a vontade de Deus. E diz a Bíblia que chegou um dia em que se dirigiu um anjo do Senhor. Ele disse: olha, Cornélio,
as tuas orações, as tuas esmolas têm sido recebidas diante de Deus. Mas manda chamar Pedro, que ele vai te dizer o que é que tu tens que fazer. E ele pega então os seus servos, manda então até Jope para falar com Pedro. Diz a Bíblia que quando Deus começou a falar com Pedro, e na visão que Deus deu a Pedro, ela disse: mata e come. E Pedro disse: não posso comer algo imundo. E ele disse: olha, não diz aquilo que Deus purificou que é imundo. E diz a Bíblia que Cornélio manda então os seus servos, e chegou então até o sítio onde Pedro estava. Pedro, duvidando daquela visão, daquilo que tinha acontecido, ele estava assim meio duvidoso, e disse ao Espírito Santo: olha, vão vir 2 homens ou 3 homens, e tu vais com eles. Não duvida, sabe? Começo a ver aqui a ajuda do Espírito Santo, porque Pedro podia até duvidar, Pedro até podia não querer ir, mas disse: vai, porque estes homens foi eu quem mandei. Mas diz a Bíblia que quando ele chegou, os homens falaram com ele: olha, nosso servo, que aqui o Cornélio, homem piedoso, temente a Deus, que fazia a vontade de Deus, recebeu uma visão do anjo e disse que tu tens que ir conosco. E ele então foi, por outras palavras, resumindo, foi até a casa de Cornélio. E então aqui foi a passagem que eu acabei de ler. Quando Pedro chegou, ele não sabia o que era, mas era importante Cornélio saber o porquê de Deus mandar Pedro. E quando ele chegou, começou a falar com ele, começou a lhe mostrar certamente algo que ele precisava. E uma das coisas que ele precisava era ter certamente um encontro com Deus, que era a salvação. Nós sabemos que a salvação é para todos, e através da salvação em Jesus Cristo, que não é restrita a um grupo, porque naquela altura os judeus pensavam que era somente para os judeus. Deus estava a mostrar nessa passagem que não só a salvação era para os judeus, mas sim para todo homem que crê na sua vontade. Então Pedro começou a explicar a situação, perguntou: o porquê que eu estou aqui? Olha, então ele explica a visão: olha, no ter dito dia assim, recebi uma visão e foi bom tu vires. Mas quando Pedro começou a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo de Deus e foram batizados no nome de Jesus. Ele precisava. Nós sabemos que muitas das coisas nós fizemos. E certamente Deus se agradava deste homem. E como filho de Deus, às vezes, ou alguém que entra aqui e não tem aquele encontro com Jesus Cristo, e se ainda não o fez, faça-o agora. Faça-o, é o dia certo para fazer, porque Deus também quer ter esta intimidade. Cornélio fazia as coisas certinhas, e é importante nós fazermos as coisas certas. É importante nós andarmos dignamente, é importante nós fazermos aquilo que agrada o coração de Deus. Mas faltava o toque de Deus, faltava a salvação. E hoje nós vivemos tempos difíceis, tempos complicados. Jesus Cristo vem a este mundo para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. E ele precisava deste toque, porque se os irmãos repararem, no mesmo capítulo que eu li, no versículo 14, diz assim, no versículo 14: ao qual te dirá palavras que te salves tu e a tua casa. Ele precisava ouvir isto. Ele fazia as coisas direitinha, ele fazia as coisas corretamente, mas precisava de saber o plano da salvação. Precisava de saber aquilo que Deus tinha preparado para ele. Eu quero dizer que a vida é breve, e isto deve nos motivar a vivê-la com um propósito, buscar um relacionamento íntimo com Deus. A primeira coisa que ele precisava era a salvação. E a segunda coisa que ele precisava era o batismo no Espírito Santo, assim como nós acabamos de ver, que foi derramado naquele momento. Às vezes nós nos perguntamos: mas por quê? Que é preciso o batismo no Espírito Santo? É importante, meus irmãos. É importante o batismo. É importante o batismo no Espírito Santo e ter um encontro com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a fonte de poder e força. É a fonte de poder e força.
Ele vai nos ensinar tantas coisas que certamente aos nossos olhos poderíamos não entender ou não conseguir fazer. O Espírito Santo, meus irmãos, ela nos dá certamente a força necessária que todos nós precisamos. Quando Deus levantou Otoniel, este guerreiro, ele não sabia como fazer, mas diz a Bíblia que o Espírito Santo possuiu nele e ele pôde vencer a batalha que Deus tinha lhe entregue. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que aconteceu também com Josafá. Josafá, quando eu estava aqui a falar ontem, Josafá, quando se sentiu apertado por causa da situação daqueles homens que vinham contra ele, diz a Bíblia que eram muitos homens, e ele entrou na casa de Deus, e ele disse: olha, nós não sabemos o que é que vamos fazer, porque os nossos olhos estão postos em ti. Diz a Bíblia que Deus levantou um homem no meio deles, e lhe disse: olha, Josafá e todo o Judá, te acalme, não temas, porque essa peleja não é vossa. Mas Deus levantou um homem cheio do Espírito Santo. E é importante nós entendermos que o Espírito Santo de Deus, ela vai nos fazer algo diferente do normal. Ela vai nos capacitar a fazer aquilo que outra hora podemos não conseguir fazer. E louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que o Espírito Santo, o Espírito Santo é a origem das habilidades que nós podemos demonstrar naquilo que nós podemos fazer. Sabedoria, virtude, tudo pode vir dele quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, automaticamente nós somos, o Espírito Santo está conosco. E depois, posteriormente, certamente, podemos receber o batismo no Espírito Santo. Repara que esses homens, e eu estava aqui a ler, a meditar, é que eles receberam o batismo no Espírito Santo, ainda não tinham sido batizados. Deus faz tremendas coisas que muitas das vezes nós não entendemos. Porque essa passagem fala de Pedro estava a explicar aos apóstolos que eles foram até os gentios, porque naquela altura os gentios não. Os judeus pensavam que a salvação era só para eles. Então Pedro foi confrontado com essa situação dele estar com os gentios. E ele estava então a explicar a situação daquilo que ele tinha feito. Então ele disse assim: olha, mas se nós no princípio acreditamos, cremos que Deus é todo poderoso para fazer todas as coisas, derramou do seu poder, quanto mais aqueles que necessitam. Que Deus não faz exceção de pessoa. Deus não faz exceção de pessoa. E hoje estamos aqui é porque Deus nos escolheu. Hoje estamos aqui é porque Deus não olhou a nossa cor. É porque se nós estamos aqui é porque Deus não escolheu a nossa raça, não. É por causa do seu amor. E louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para fazer todas as coisas. Eu quero dizer que o Espírito Santo é o doador de talentos e sabedoria. Foi o que aconteceu com José. José, nós sabemos a história de José. José foi vendido para o Egito. Chegou um tempo que ele foi certamente não da sua vontade. Diz a Bíblia que depois ele ficou preso. Ele ficou preso sem saber como fazer. Mas Deus, diz a Bíblia que Deus era com ele. E o rei teve um sonho. O rei teve um sonho que não sabia interpretar. E chamam José: olha, assim, porque o copeiro sabia que na cadeia havia alguém que interpretava. O homem pode te esquecer, as pessoas podem esquecer de ti, mas o Deus que tu serves pode não esquecer de ti. Então José é tirado da cadeia, interpreta o sonho, e Faraó olha para ele e pergunta: mas será, ou vamos achar alguém com o Espírito de Deus, de sabedoria? Por isso é que o rei pôs José como segundo homem da Bíblia. Nós podemos ver que o Espírito Santo, meus irmãos, ela é a fonte de ensino. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo de Deus, que da parte do meu Pai vai ser enviado, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito.
E louvado seja o nome do Senhor. Estamos a falar do batismo do Espírito Santo. Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós podemos ver maravilha e nós vamos andar no propósito de Deus. Nós vamos andar no propósito de Deus. Nós vamos aceitar o propósito de Deus. Nós vamos aceitar a vontade de Deus. Às vezes podemos nos perguntar, mas como vai ser isso? Conforme Maria, aconteceu com Maria. Diz a Bíblia que quando o anjo Gabriel foi ter com Maria e começou a falar com ela por causa de Jesus, diz a Bíblia que ela começou a falar com o anjo e ela depois fez essa pergunta: mas como pode ser isso? Como é que vai nascer um homem de mim? Como pode ser isso? E às vezes nós nos perguntamos, mas como é que o Espírito Santo de Deus vai fazer as coisas? Como é que as coisas vão acontecer? O Espírito Santo de Deus sabe fazer perfeitamente as coisas. Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença o Espírito Santo operar na nossa vida. E nós, como filho de Deus, podemos e temos esta bênção de Deus para fazer a diferença em tudo onde nós estivermos na vontade de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. E quando Maria falou isto, mas como pode ser isto? E nós podemos ver o contexto da história, que Jesus nasceu de um modo que os irmãos sabem. Não conhecia varão nenhum, mas Jesus nasceu. Amém. E quando Jesus foi batizado, diz a Bíblia que Jesus, quando começou o seu ministério, ele também recebeu, foi batizado nas águas e também depois ouviu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. E louvado seja o nome do Senhor. O batismo no Espírito Santo, ou estar cheio do Espírito Santo, faz toda a diferença naquele que crê. E isso é para todos, porque o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, é uma promessa de todos. Para todos, digo, para todos. Para todos. E louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus faz as coisas, Ele nos abre o céu. Ele nos abre algo naquilo que nós não estamos a entender ou não estamos a compreender. E através do Espírito Santo, nós podemos ver muitas coisas acontecerem em nome de Jesus Cristo. Hoje, nós vivemos num tempo difícil. Num tempo em que as coisas estão a tornar-se muito complicadas. E muitas das vezes nós complicamos também as coisas. Mas com o Espírito Santo de Deus, nós podemos ver as coisas certinhas acontecer em nome de Jesus Cristo. Eu digo, como os irmãos sabem, eu vim agora de Angola e algumas coisas fui fazer. E eu estava aqui a partilhar ontem também com os irmãos. Algumas coisas fui fazer, mas era tantas coisas que eu tinha que fazer, era tantos convites que eu recebi, era tantas coisas, tantas pessoas que eu tinha que ter, mas eu não conseguia estar com todas. E eu disse: meu Deus, tu tens que me ajudar, tu tens que me orientar. E através do Espírito Santo de Deus, eu pude ver Deus me orientando todas as coisas naquilo que eu tinha que fazer. Foi por causa do Espírito Santo de Deus. Não foi porque é a minha vontade. Há sítios que eu tinha vontade tanto de ir. O Espírito Santo dizia assim: não vai nesse sítio hoje. Faz o contrário. Há pessoas até, digo eu, que ficaram tristes comigo por eu não ter ido. Mas não é porque eu não queria, não. Às vezes é o tempo, às vezes é dar liberdade ao Espírito Santo e fazer as coisas naquilo que Deus nos orienta. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos fazer todas as coisas segundo a nossa, não digo a nossa vontade, mas segundo naquilo que Ele sabe que é melhor para cada um de nós. E hoje estamos rodeados de tanta coisa que muitas das vezes até atrapalha a nossa vida. E se nós não estamos na direção do Espírito Santo, ou estamos cheios da capacidade do Espírito Santo, nós muitas das vezes podemos errar em muitas coisas. Mas o nosso Deus é o Deus
que faz todas as coisas para o nosso agrado. É o Deus que nos ajuda para que as coisas corram bem. É o Deus que faz, é o Deus que fala, é o Deus que age, é o Deus que vê, é o Deus que responde naquilo que nós precisamos para o nosso bem. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida intencional. Intencional. E Jesus viveu uma vida intencional. Jesus não andava só por andar, não. Ele sabia naquilo que era preciso, ele sabia naquilo que tinha que ser feito. E louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos reparam quando Jesus disse assim: é necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria porque estava alguém que precisava de uma palavra. E nós sabemos que quando Jesus teve aquele encontro com aquela mulher, tudo mudou na sua vida. Mudou na sua vida e mudou a vida de muitos. Porque muitos, depois daquela passagem, muitos depois daquele ato de Jesus com aquela mulher, muitos aceitaram Jesus Cristo. Assim como todos nós podemos vir todos os dias na igreja, se nós não dermos o passo, não vai acontecer muita coisa na nossa vida. Esse homem, Cornélio, ele fazia coisas perfeitas, coisas que agradavam o coração de Deus. Ele dava esmola, ele fazia orações contínuas, ele fazia muitas coisas boas, mas ele precisava dar o passo, ele precisava de crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. A primeira coisa que ele fez foi aceitar. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E a terceira coisa, os irmãos depois também, trabalho de casa, ele foi batizado nas águas. E hoje, nós temos uma ferramenta poderosa, que é o batismo, que é o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a fazer todas as coisas. Hoje temos algo que nos transmite a certeza das coisas. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos poder ver a capacidade de Deus em nós. A capacidade de Deus a transmitir naquilo que nós precisamos alcançar para fazer a vontade de Deus. Eu, quando estava lá em Angola, eu queria ir para um sítio e eu senti da parte de Deus não ir nesse sítio. Senti da parte de Deus, eu tinha tanta vontade de ir. Mas o Espírito Santo disse: não vai nesse sítio. Não vai nesse sítio. Porque muitas das coisas, às vezes, nós estamos a olhar assim com nossos olhos carnais. E às vezes pode não ser o melhor para nós. E eu não fui. Mas no fim do dia, vem alguém que me disse: olha, eu vou te levar para um sítio. Foi uma surpresa que a pessoa me fez. E aquela surpresa foi boa para mim. Não é porque eu estava a desfazer aquela outra pessoa, ou as pessoas que estavam a tentar me convidar ou tentar sair comigo. Não. É porque Deus sabia que aquilo certamente não iria me ajudar em nada. Mas o que me fizeram foi muito bom. E louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos aprender as coisas de como Deus nos ensina a andar segundo a sua palavra. Nós vamos andar segundo a vontade de Deus, segundo os seus ensinos. Chegou um dia em que eu estava para ir ter com alguém. Eu disse: meu Deus, eu não consigo ter com esta pessoa, eu não consigo. Eu não sei como vou fazer. Não sei como é que eu vou fazer para ter um encontro com esta pessoa. Não sei. E eu quando estava a orar, eu senti da parte de Deus, o Espírito Santo a dizer assim: olha, tu vais sair de manhã, tu vais para o sítio tal, e tu vais até o sítio tal, fica lá que a pessoa vai aparecer lá. A pessoa vai aparecer lá.
E eu passei com a minha cunhada, o meu cunhado, naquele dia eles não entenderam, e eles estavam tudo preparados. Eu disse, olha, eu tenho que ir para o sítio tal. Tenho que ir para o sítio tal. E o meu cunhado tentou me ajudar, eu disse, não, vai lá para a igreja, resolve o teu problema, dá o culto, vai lá, dá o culto. E eu fui para o sítio onde fui. O Espírito Santo me disse assim, cheguei lá e perguntei, olha, a pessoa está aí? Não está, ainda não chegou a pessoa, não chegou a pessoa. E eu assisti o culto e saí e não vi a pessoa. Sabe, quando muitas das vezes nós duvidamos daquilo que o Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo diz assim, fica do outro lado. Fica do outro lado. E eu fiquei do outro lado. E fiquei mesmo assim de pé, com a minha Bíblia. A pessoa estava a sair de um sítio que eu não estava à espera. E quando vi a pessoa, e depois comecei a falar com ela. Às vezes há coisas que nós não soubemos. Mas quando nós estamos na direção do Espírito Santo, todas as coisas vão dar certo em nome de Jesus Cristo. E quando nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos fazer as coisas acontecerem segundo o poder de Deus. Diz a Bíblia que quando Paulo, ele se converteu a Deus. Nós sabemos a conduta de Paulo. Paulo prosseguia a igreja, Paulo matava os crentes, Paulo fazia algo que não agradava o coração dos crentes. Ninguém queria saber de Paulo. Mas através do poder de Deus, quando Paulo teve um encontro com Deus, diz a Bíblia que Paulo, ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Deus manda Ananias ir ter com Paulo. Olha, Ananias, o Senhor que te apareceu no caminho, te diz, levanta-te e seja cheio do poder de Deus. Desde aquele dia para diante, Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo foi um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele recebeu o poder do Espírito Santo. Ele recebeu o poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Assim como todos nós precisamos de receber o toque de Deus. Nós reparamos a vida de Cornélio, ele fazia as coisas certinhas. Assim como todos nós temos que fazer as coisas certinhas. Ele abençoava o povo. Ele orava continuamente. Ele certamente dedicava-se certamente às coisas de Deus. Mas chegou um momento que Deus olhou para ele e disse, não, a ti te faltam mais coisas. E muitas das vezes a nós nos falta muita coisa quando nós não damos o passo na direção certa. Muitas das vezes nos falta algo quando nós não cremos na palavra de Deus. Muitas das vezes nos falta algo em nós quando nós não damos liberdade ao Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nos falta algo quando nós não abrimos o nosso coração. E Paulo, diz a Bíblia, estava numa situação que ele estava em viagem, quando ele foi enviado para a igreja, e havia um mágico que estava a perturbar os caminhos de Deus. E diz a Bíblia que ele olhou para ele e disse assim, olha, filho do diabo, que enganas aqueles que andam no caminho reto, a ti te digo, seja cego e não veja mais a luz do dia. Por quê? Porque Paulo não fez aquilo no seu poder, não. Fez no poder do Espírito Santo. A capacidade do Espírito Santo, ela vai nos levar a fazer as coisas no sobrenatural de Deus. Não na nossa carne, não na nossa vontade, não naquilo que muitas das vezes parece a nós perfeito, muitas das vezes não é. Mas quando nós recebemos o toque de Deus, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, quando nós somos cheios da palavra de Deus, nós vamos ver algo acontecer naquilo que muitas das vezes nossos olhos podem não entender. Eu quando cheguei, eu estou quase a terminar, eu quando cheguei no aeroporto, já aqui em Lisboa,
Eu estava a pensar, estava assim, a falar com Deus. Estava a falar com Deus. E estava assim a falar com Deus. E chegou um irmão. Eu não conhecia, ele da maneira que ele chegou. Ele olhou para mim. E me disse assim: pastor Henrique, tudo bem? Eu disse sim, tudo bem. Mas eu olhei para ele e disse: eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu disse: mas o pastor não foi assim numa igreja, o pastor pregou assim. Olha, ele me descreveu quem eu era e me descreveu a mensagem que eu dei. Quando nós falamos através do Espírito Santo, ninguém vai esquecer. Eu olhei para ele, disse: mas não é o irmão? Disse: sim, olha, eu sou fulano de tal. O irmão não pregou a mensagem assim. E os 4 pontos não foram esses. Eu comecei a olhar para ele e disse: sim, foram esses. Foram esses. Sabe, isso só acontece, não é para minha glória, não. Isso só acontece quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, quando nós fizemos a vontade de Deus, quando nós recebemos a direção do Espírito Santo de Deus. Uma vez fui a uma igreja, não sei se eu já contei aqui, fui a uma igreja, e eu levei a mensagem que eu tinha, se preparei conforme todos nós temos que se preparar para fazer ou para transmitir aquilo que Deus quer transmitir. Mas eu cheguei lá na igreja e Deus, o Espírito Santo disse: olha, não é essa mensagem que tu vais pregar, não é essa mensagem. Eu comecei a falar com Deus, mas Deus, está vendo, quando nós já preparamos as coisas e muito em cima, não sei como é que vamos fazer. Deus está dizendo: não é essa mensagem que tu vais para, muda, eu vou te dar a mensagem, muda. Sabe que até faltando 3 minutos, eu estava renitente com o Espírito Santo. Estava renitente. E muitas das vezes nós não temos, bênção. É quando nós não queremos fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita, agradável. E louvado seja o nome do Senhor. Eu estava renitente. Mas Deus, como é tão bom, eu fui tão rápido. Rapidamente escrevi naqueles 3 minutos e chamaram para o púlpito. E comecei a transmitir a mensagem. Mas chegou no meio da mensagem, eu comecei a ver os irmãos a rirem para mim. Estava quando os irmãos estavam a rir para mim, eu estava preocupado. Não estava preocupado, mas estão a rir para mim. Eu disse: pronto, mas não há problema. Mas eu continuei a pregar na força do Espírito Santo. Mas eu depois entendi no fim, quando eu acabei de pregar a mensagem, os irmãos vieram ter comigo e me disseram assim: olha, pastor, a mesma mensagem que o pastor pregou, o irmão de manhã que estava aqui pregou a mesma coisa. Os mesmos versículos, conforme o pastor falou, não mudou nada. E eu não estava lá. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo, nós vamos ter um ajudador. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo, Deus vai nos orientar. Quando nós fizemos a vontade de Deus, pede sempre ao Espírito Santo para fazer a vontade naquilo que tu pretendes. Ele vai te direcionar, Ele vai te dirigir. E a promessa é para todos. Vamos abrir Atos dos Apóstolos capítulo 2, amém? Atos dos Apóstolos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. E diz assim: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como um vento minimamente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A promessa é para todos nós que estamos aqui. A promessa é para todos nós. O importante é nós crermos. O importante é nós buscarmos. O importante é nós acreditarmos que a promessa é também para mim. Se ainda não foste batizado no Espírito Santo, se ainda não aceitaste Jesus Cristo, possas fazer nesta manhã em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vou chamar o grupo de louvor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chamar primeiro aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus Cristo.
e querem ter um encontro e dizer assim: eis-me aqui, assim como Cornélio, ele não entendia, mas ele aceitou o plano de Deus. Deus tem um plano para si, basta crer, basta acreditar. Faz apenas um sinal, nós queremos orar por si. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, quitem seu coração. E muitas das vezes nós viemos à igreja, fizemos boas coisas, e às vezes pensamos que estamos a fazer tudo certinho, e às vezes estamos a fazer tudo certinho, mas nós temos que dar o passo e abrir o nosso coração e dizer assim: Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mas apenas um sinal. Eu quero orar por si. Pai, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor, querido Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua compaixão. Porque eu sei, Pai, que tu queres salvar. Eu sei, Pai, que tu queres fazer a tua vontade. Assim como o pai Cornélio não entendeu a tua vontade no princípio, mas quando ele aceitou Jesus Cristo em seu coração, certamente, Pai, tu podes derramar do teu poder e ele pode ver bênção sobre ele e sobre a sua casa. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu entrego este tempo nas tuas mãos e te peço e te agradeço em nome de Jesus. E agora vou chamar aqueles que querem ser cheios do poder de Deus. Vem aqui à frente e nós vamos orar.